E aí, pessoal, continuando no assunto de problemas ambientais, outro problema sério na nossa sociedade é a poluição dos nossos solos, a poluição das nossas águas. Isso é fruto da sociedade consumista que nós vivemos. Por quê? Cada vez mais necessitando de mais bens aí para a nossa sobrevivência ou até mesmo bens supérfluos, nós desgastamos mais o meio ambiente, nós desmatamos cada vez mais, ou seja, existe uma retirada excessiva da cobertura vegetal, relacionado ali às nossas florestas, relacionadas às nossas matas. Para quê? Para a expansão da agropecuária, para a expansão da plantação de soja, que hoje cresce bastante no nosso país, na criação de gado, dentre outras coisas, ou até mesmo expansão de cidade. E cada vez mais essa sociedade consumista, ela pede essa expansão. E, consequentemente, a natureza ela acaba sendo vítima dessa sociedade consumista. Logo, também existem problemas ambientais como a poluição dos solos, poluição das nossas águas. Isso porque o solo, ao perder cobertura vegetal que foi retirada, por exemplo, aquela floresta que tinha uma grande floresta, ela foi toda desmatada para ter um solo ali de gramíneas, para ter uma prática da agropecuária. Esse solo ele vai ficar mais exposto, ele vai ser um solo mais vulnerável. Por quê? Aquela floresta, aquela cobertura vegetal servia de proteção ao solo. E o solo mais exposto, ele fica mais suscetível a problemas como a chamada erosão. A erosão acontece, o que é erosão? O que vem a ser essa erosão? Erosão é quando existe uma perda excessiva de uma parte considerável ali do solo, por conta de alguns fenômenos por meio ali do chamado intemperismo. E a partir desse intemperismo, a partir ali da ação de, o que é esse intemperismo? A ação de água, de vento, que acaba, aquela água bate, por exemplo, no solo, o solo desprotegido, aquele solo como ele está frágil, partes desse solo vai ser retirado, passando a existir um processo erosivo. E isso acontece por quê? Porque muita ali da cobertura vegetal que existia anteriormente naquele solo, por conta da sociedade consumista que nós estamos vivendo a cada dia que passa e ela ficando cada vez mais forte, o solo ele vai ficando mais vulnerável devido a ter pouca cobertura vegetal a processos erosivos, a processos que acabam deixando o solo mais infértil. E não é só isso, não é só a retirada de cobertura vegetal que traz problemas ao solo, não é só isso. Nós temos outros problemas sérios, como também a questão do lixo. Olha só, o lixo é um outro problema sério em nossa sociedade. E cada vez mais este lixo é depositado em lugares de forma indiscriminada, contaminando o solo e lençóis freáticos. Ou seja, além de nós retirarmos parte da cobertura vegetal daquele solo que serve de proteção e deixar esse solo mais vulnerável a processos erosivos, a processos marcados pelo intemperismo, a ação de agentes externos que modelam o relevo terrestre, além disso, nós provocamos problemas aos nossos solos por conta do lixo que aumenta cada vez mais em nossa sociedade. Nós já estudamos algumas formas de conter o avanço do lixo, como a incineração, como colocar esses lixos em locais como chamados de aterros sanitários, a própria reciclagem, a chamada compostagem, todos pontos aí ideais para nós tentarmos conter o avanço do lixo, São tentativas a partir desses processos de diminuir o avanço do lixo em nossa sociedade. Porém, muito desses projetos, dessas possíveis soluções, elas não são adotadas. E o lixo ele continua sendo
jogado fora de maneira indiscriminada nos nossos solos, acaba provocando uma série de problemas, né? Deixa esse solo mais infértil, infelizmente. E não é só esse solo que é prejudicado, não é só o solo que fica infértil, mas os lençóis freáticos que existem ali no solo. Nós temos os aquíferos, reservatórios de água subterrânea, que muitas vezes sofrem também com o avanço ali do lixo, que acaba liberando substâncias tóxicas que podem contaminar aquíferos e lençóis freáticos. E não somente isso, mas os agrotóxicos que são lançados no solo de forma indiscriminada. Os agrotóxicos também prejudicam bastante o solo e aquíferos. Ou seja, quando aquele grande fazendeiro, preocupado com a sua plantação, em ter uma boa plantação, para ter um respaldo ali para a nossa sociedade que vai consumir aquilo que foi plantado, para que tenha essa boa plantação, o fazendeiro utiliza, muitas vezes, de bastante agrotóxicos para deixar aquela plantação em bom estado. Porém, ele, às vezes sabe, mas às vezes ele não sabe que a utilização daquele agrotóxico em excesso pode prejudicar bastante o solo. Porque esses agrotóxicos, eles contaminam não somente o solo, mas também aquíferos que estão ali em algumas partes desse solo, em locais que tem uma maior porosidade, né, que tem maior quantidade de poros, em que a água ela pode ter uma capacidade de ser armazenada no subterrâneo, né, chamada reservatórios de água subterrânea. Infelizmente, isso acaba provocando também a poluição das nossas águas. Tanto as nossas águas superficiais, os nossos rios, que hoje são alvo bastante de esgotos que são lançados sem nenhum tratamento nos nossos rios, os lixos que são depositados em nossos rios, lagos, e isso acaba prejudicando as nossas águas e também os nossos aquíferos por conta dos agrotóxicos, por conta também do lixo que libera substâncias tóxicas, e isso prejudica não somente os nossos solos, como também as nossas águas. Isso tudo, lembrando pessoal, que isso tudo é por conta da nossa sociedade consumista. A cada dia que consumimos mais problemas ambientais, infelizmente, esses problemas ambientais acabam surgindo. Existem formas de conter? Existem, só que é necessário que o governo, junto com toda a sociedade, possam adequar e estabelecer normas para diminuir esses problemas ambientais, diminuir uma poluição atmosférica, diminuir a poluição dos solos. Então é necessário tentar estabelecer normas, estabelecer leis para diminuir toda essa poluição. Existe outro problema ambiental relacionado aos nossos solos, né, que é a desertificação e a arenização. Desertificação é diferente de arenização, não confundir isso. A desertificação é quando irá existir um acúmulo de areia em um local extremamente árido. Passa a existir um acúmulo de areia, um avanço ali de áreas desérticas para um local que está sendo retirado uma vegetação. E ao ser retirada essa vegetação, por conta de ser um local árido, passa a existir um acúmulo de sedimentos, um acúmulo de areia. E a vegetação ela não retorna. A desertificação, o aumento de áreas que sofrem com a desertificação, a vegetação ela não retorna. Por quê? Por ser um local extremamente árido. Existe uma localidade no nosso mundo que é chamado de Sahel. Sahel fica logo abaixo do deserto do Saara, no continente africano. Essa região, essa faixa de transição no continente africano, chamada de Sahel, é bastante claro a presença da chamada desertificação nessa localidade. Por quê?
existe a vegetação na localidade que está sendo retirada, a cobertura vegetal retirada, e por ser um local semiárido para árido, né, chuvas escassas, temperaturas elevadas o ano inteiro, existe um avanço de areia, um avanço de sedimentos, o avanço da desertificação para essas áreas. É bem nítido a presença da desertificação nessa região de Sahel. Outro exemplo que nós podemos citar é o sertão nordestino. O sertão nordestino é também um local semiárido. E, consequentemente, por ser um local semiárido, por existir também, por conta da nossa sociedade consumista, a retirada da cobertura vegetal, existe ali no sertão nordestino o avanço dessa desertificação, o avanço ali do acúmulo de sedimentos, de areias, que deixa o solo infértil e, por ser um local mais seco, a vegetação ela tende a não retornar. Diferente da arenização. A arenização é o mesmo conceito de desertificação. Existe uma retirada da cobertura vegetal, existe um acúmulo de sedimentos, de areias, deixando o solo infértil, só que tem uma diferença básica. A arenização ela ocorre em locais mais úmidos. Exemplo, no Rio Grande do Sul, existem alguns pontos do Rio Grande do Sul que, devido a uma pecuária forte ali na região, muito ali da cobertura vegetal foi sendo retirado com o passar do tempo e passou a existir esse acúmulo de areia em algumas áreas, a chamada arenização. Só que aquela região é uma região que apresenta uma umidade bem maior do que se eu comparar, por exemplo, com o sertão nordestino, né? Até porque apresenta ali um clima subtropical, ali em Rio Grande do Sul. Daí o que acontece? A arenização tem o mesmo conceito de desertificação, só que na arenização, nesse problema ambiental, a vegetação ela pode retornar. A vegetação pode retornar. Por quê? Por ser um local mais úmido, a tendência é que ocorra a chuva e faz com que a vegetação retorne ao estado normal. Mas para isso é necessário que tenha ali uma política pública voltada a ter uma reintegração da vegetação naquela localidade. Porque se continuar aumentando o desmatamento, a tendência é que mais difícil se torne o processo de retornar a vegetação do lugar e acabar com essa arenização. Então, é praticamente o mesmo conceito. Só que na desertificação, a vegetação ela é difícil, praticamente impossível de retornar. A região ela vira mesmo um deserto. Já na arenização, por ser um local mais úmido, é possível que retorne essa vegetação. Outro fato que acaba provocando problemas em nosso solo é a mineração. A mineração em vários locais, tomando por base aí o Brasil, tomando por base o nosso país, a mineração é uma atividade fortíssima, uma atividade que rende bastante dinheiro para o nosso país, só que problemas ambientais acabam surgindo dessa mineração. Quando é feita uma mineração, uma área ali do meio ambiente ela é bastante explorada. E aquilo que não for aproveitado nessa mineração, os chamados rejeitos, esses rejeitos eles ficam depositados de forma indiscriminada no solo, deixando aquele solo infértil, provocando problema naquele solo. Então a mineração também, se não for feita de uma maneira certinha, ela também provoca problema ambiental, também provoca um problema ao solo de onde ocorreu essa mineração. Uma outra dúvida frequente é a respeito de assoreamento dos rios. Mas o que vem a ser essa palavra, assoreamento? Assoreamento dos rios nada mais é do que quando o rio ele vai perdendo o volume ali da qual ele era acostumado ter. Ele tinha um certo volume, aquele rio, só que com o passar do tempo, com o desmatamento de áreas ciliares, de matas ciliares. O que é uma mata ciliar? É como diz o próprio nome, os cílios dos nossos olhos, não serve para proteger os nossos olhos, né, contra o suor, por exemplo. A mata ciliar é a mata que reveste o rio.
Nós temos o rio e a mata que está logo ao lado daquele rio. É chamado de mata ciliar, tem uma função de proteção ao rio. Proteção contra quê? Ou seja, cada vez mais, se for retirada essas matas ciliares, o rio ele vai ficando mais vulnerável à ação do ser humano. Sedimentos vão sendo depositados às margens dos rios, lixo vai sendo jogado à margem dos rios, cada vez mais esses sedimentos vão se acumulando com a areia e o rio ele vai perdendo volume, ou seja, o rio vai sendo assoreado. Esse fenômeno é chamado de assoreamento dos rios, quando o rio ele vai perdendo o seu volume normal. E isso é um outro problema que acontece por conta também da nossa sociedade consumista, que vai cada vez mais retirando essas matas ciliares, prejudicando os nossos rios, porque vai acontecendo esse fenômeno chamado de assoreamento, onde os rios vão perdendo o volume que tinha ali normal, que era o volume adequado que existia naquele rio. Cada vez mais ele perdendo esse volume, ele está sendo assoreado, porque sedimentos vão acumulando nesse rio, dificultando ali o curso normal da água que existia nesse rio. Ok, pessoal? Até mais!